Os Apócrifos. O livro de Hanor. Enoque. Capítulo 25. Dali eu fui para o meio da terra e vi um lugar feliz e fértil, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha. Debaixo dela, a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. A água corria para a montanha, para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo. E no meio deles havia outro profundo e seco vale, em direção à extremidade da árvore. Todos esses vales que eram profundos, mas não ubíquo, consistia em uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. Então eu disse: o que significa essa terra abençoada e todas essas altas árvores e esse vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos Melahims que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem própria contra Hashem e falaram rudes coisas à sua presença. Aqui eles serão reunidos. Aqui será o seu território. Nos últimos dias, um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia para sempre, todos os dias, abençoarão a Hashem, o eterno Elohai. E no período de julgamento, eles abençoarão a Hashem por sua misericórdia, como Hashem a distribuiu a eles. Então eu abençoei Hashem, dirigindo-me a ele, fazendo menção como foi reconhecida sua grandiosidade. Capítulo 27. Dali eu fui em direção do leste para o meio da montanha no deserto, o qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores de semente aludida. A água jorrava sobre ela. Dali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, e sobre o outro, água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para o outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha, da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem um cheiro doce, opiato, incenso e mirra. As árvores diferentes uma das outras. E sobre elas havia uma elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Sasaquinó. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 30. Então vi outra montanha, e essa montanha contendo árvores, da qual a água fluía como se fosse Nequetro. Seus nomes eram Sarira, Calboneba, e sobre essa montanha eu vi outra montanha, sobre a qual haviam árvores de alva. Nequetro o néctar, Sarira e Calboneba
Styrax e Galvânio, Alva, Aloé. Estas árvores estavam cheias de amendoeiras e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redondeza. Capítulo 31. Depois dessas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas e alguma distância para leste, e fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zaateel. Cheguei então ao Jardim da Justiça. Nesse jardim eu vi outras árvores, os quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e a sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante às espécies de tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e a sua fragrância estendia-se a considerável distância. Então eu clamei: que bela árvore é esta, e quão deleitável é sua aparência. Então o Melahim Rafael, um Melahim que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, os seus olhos abertos descobriram que estavam nus e foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras, diferentes uma das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas diferentes de diferentes sons. Para a direita dessas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões dos céus estavam abertos, e vi as estrelas celestiais vindo. E eu enumerei-as enquanto elas precediam do portão, e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações. Enquanto o Melahim Uriel estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra, e ali vi a grande e majestosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte precediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões, eles sopravam suavemente, mas quando sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste, e ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. E através de cada um desses portões menores, as estrelas dos céus passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período do seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei eu também ao Senhor da Majestade, que havia feito todos esses grandes esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos Melahims e à alma dos homens, e para que estes pudessem também exaltar todas as obras e operações.
pudessem ver os efeitos de seu poder, pudessem também exaltar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. Não há. Capítulo 37. A visão que ele viu, a segunda visão da sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malalel, o filho de Canã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra da sabedoria, o qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendi até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença de Adonai dos Ruás. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar, e nós que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo, nunca aconteceu ter sido dado diante de Adonai ou o Yehoá o que eu recebi. Sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, de acordo com o prazer do Yehoá, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. Eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada, e os pecadores foram julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados, ou seja, quando o justo aparecer, na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas obras corretamente pesadas pelo Yehoá, e quando a luz dos justos e dos eleitos e os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso para aqueles que rejeitaram a Yehoá, ou o Senhor dos Espíritos? Seria melhor que eles nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos da presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados, não serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz do semblante dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto por Yehoá, pois a luz de Yehoá dos Espíritos daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados, nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto por Yehoá. Ou seja, pois a luz de Yehoá terá aparecido na face dos santos, dos justos e dos escolhidos. E então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos restos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos e serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então, ninguém obterá a compaixão de Yehoá, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá dos céus e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros da indignação e ira, e livros de pressa e agitação. Nunca obterão misericórdia, pois Adonai Yehoá o diz. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me à extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão.
e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Os meus olhos viram as habitações com os Melahims e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo, os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Adonai Elohim, para sempre e sempre. Sua residência, eu vi, será sob as asas de Yahuá. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios exaltavam o nome de Yahuá. E a retidão incessantemente habitava diante deles. Eu quis permanecer ali, e a minha alma desejou sua habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante de Yahuá. Neste momento, eu exaltei e abençoei o nome de Hashem, com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar, e eu bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio para sempre, no princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua majestade, abençoando, exaltando e bendizendo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahuá encheu o mundo todo de ruás. Ali os meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no, dizendo: abençoado seja, e abençoado seja o nome de Hashem para todo sempre. Então meu vislumbre, o meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40. Depois disso vi milhares e milhares, miríades e miríades, e um número infinito de pessoas diante de Hashem. Igualmente, nas quatro asas de Yahuá, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o Melahim que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Adonai Elohim. A primeira voz abençoou Yahuá para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa de Yahuá. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome de Yahuá. A quarta voz eu ouvi expulsando os Melahims ímpios, ou seja, os satãs, ou os adversários, proibindo-os de entrarem na presença de Yahuá para proferirem acusações contra os habitantes da terra, ou para acusá-los. Depois disso, eu pedi ao Melahim da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. E eu lhe disse quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito. E ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o santo Mihaiah El. O segundo é aquele que preside todo o sofrimento e toda a aflição dos homens, o santo Rafa El. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, Gavrei El.
E o quarto, o qual reside ou preside sobre todo o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna. Este é Phanuel. Estes são os 4 Melahims do Altíssimo e as suas 4 vozes, as quais, naquele momento, eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso vi os segredos dos céus e do paraíso de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto pesavam-nas em balança. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos, e ali os meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado ao Adonai da glória. E como eles foram expelidos dali e arrastados para fora, como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles, vinda de Yahuwá. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos do vento, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. E os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira, dos quais os ventos são separados. O receptáculo de granizo, o receptáculo de neve, o das nuvens e a própria nuvem, o qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, e seus majestosos retornos, e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei o seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedido ou seu procedimento diante do sol e a sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Yahuwá. Ou o sol vai primeiro em sua completa jornada. Potente é o nome de Yahuwá para sempre e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para Adonai Elohim, magnificando e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo para eles é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para os retos é luz, mas para os pecadores é escuridão. No monte de Yahuwá, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, separando os ruás dos homens, fortalecendo o ruar dos justos em nome da própria retidão. O Melahim não previne isso, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A morada da divina sabedoria. A sabedoria não encontrou lugar onde pudesse morar. Então foi-lhe reservada uma morada no céu. Depois a sabedoria veio morar entre os filhos dos homens, mas não encontrou moradia. Assim, a sabedoria voltou para o seu lugar e estabeleceu a sua sede entre os Melahims. Então, a iniquidade saiu de suas câmaras. Ela encontrou aqueles que não deviam procurá-la e deixou sobre eles a sua presença, como a chuva no deserto e o orvalho na terra seca. Capítulo 43. Os segredos astronômicos. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu, então eu percebi como ele chamava todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas como a balança justa, segundo a intensidade de sua luz. Vi também a profundidade de seus espaços e o dia do seu aparecimento e como a sua órbita provocava raios. Vi como as suas órbitas correspondiam ao número de Melahims.
e como guardavam fidelidade entre si. Perguntei então ao Melahim que ia comigo e que me mostrava os segredos. O que significam elas? E ele me disse: Yehoá mostrou-te o seu significado simbólico. Elas são os nomes daqueles santos que moram na terra e que creem constantemente no nome de Yehoá. Capítulo 44. Vi também algo mais em relação aos relâmpagos. A forma como nascem as estrelas, convertem-se os raios e não podem afastar-se de sua nova constituição. Capítulo 45. O reino do Mashiach. Esta é a segunda alegoria. Ela trata daqueles que renegam o nome da morada dos santos e o nome de Yehoá. Eles não chegarão aos céus, mas também não permanecerão sobre a terra. Tal será o destino dos pecadores que renegam o nome de Adonai Elohim. Para tanto, eles serão reservados para o dia da dor e da tribulação. Naquele dia, o meu eleito sentar-se-á sobre o trono da majestade, e entre os seus atos procederá em uma seleção, e serão inumeráveis as moradas dos eleitos. O ruar destes crescerá e florescerá quando, juntamente com aqueles que invocaram o meu santo nome, olharem para o meu eleito. Então eu deixarei que o meu eleito habite entre eles e transformarei o céu, convertendo-o em bênção e luz eterna. E transformarei a terra, convertendo-a em bênção. Então deixarei o meu eleito habitar sobre ela, mas aos pecadores e malfeitores não será permitido a eles terem acesso a ela. Pois eu olhei para os meus justos, saciei-os de felicidade e coloquei-os diante de mim. Para os pecadores, porém, e a estes eu reservo o julgamento, para que possa eliminá-los da face da terra. Capítulo 46. Lá eu vi aquele que possui uma cabeça de ancião, e este era branca, e era branca como a lã, e junto dele havia um outro cujo aspecto era de um homem. O seu rosto era cheio de bondade e misericórdia, semelhante a um santo Melahim. Perguntei ao Melahim que me acompanhava e que me revelava os segredos, quem era aquele filho do homem? De onde procedia e por que estava com aquele que tem uma cabeça grisalha? Deu-me como resposta: Este é o Filho do Homem, o detentor de toda a justiça, que com ela mora e que revela todos os tesouros secretos, pois ele foi escolhido pelo Senhor de todas as coisas, e o seu destino excede a tudo em retidão diante de Adonai Elohim, por toda a eternidade. Este Filho dos homens que viste faz os reis e os poderosos se erguerem de suas camas, e aos fortes abala dos seus tronos. Dissolve o comando dos fortes e tritura os dentes dos pecadores. Ele expulsa os reis de seus tronos e dos seus reinos, porque eles não o exaltam e louvam, nem reconhecem com agradecimento de onde lhes adveio a realeza. Ele derruba a face dos fortes e enche-os de vergonha. A sua moradia se converterá em trevas e a sua sepultura estará cheia de vermes. Jamais deverão pensar em levantar-se de suas sepulturas, porque não exaltam o nome de Yehoá. E são eles que julgam as estrelas dos céus e que erguem as suas mãos contra o Altíssimo, que humilham a terra em que habitam e cujas obras revelam em tudo a iniquidade. O seu poder apoia-se na sua riqueza e a sua emuná volta-se para os seus Elohais, que eles criaram com as suas próprias mãos, mas renegam o nome de Adonai Elohim. Eles perseguem as casas das reuniões dos crentes que permanecem fiéis.
a Yahuwah. Capítulo 47. Naqueles dias, porém, a oração e o sangue do justo subirão da terra até a presença de Adonai Elohim. Naqueles dias, os santos que moram no céu rezam em uma só voz, suplicam, louvam e agradecem e exaltam o nome de Yahuwah pela oração e pelo sangue derramado dos justos, para que não tenham vivido em vão diante de Adonai Elohim, para que se cumpra neles o julgamento. Mas este não seja para eles uma sentença eterna. Naqueles dias eu vi como o ancião assentou-se sobre o trono de sua majestade, quando diante dele foram abertos os livros dos vivos. E como toda a sua corte, que está no céu, o cerca, prostrou-se na sua presença. O coração dos santos exultava de alegria, porque foi trazido o número dos justos, porque foi ouvida a sua oração e porque seu sangue, o seu sangue foi vigado diante de Hashem. Capítulo 48. Naquele lugar, eu ouvi o poço da justiça. Ele era inesgotável, e ao seu redor haviam muitos poços de sabedoria. Todos os que tinham sede bebiam deles, e eram saciados de sabedoria, e moravam junto aos justos, e aos santos, e ao eleito. E naquela hora, o Filho do Homem era mencionado diante de Hashem, e o seu nome era referido diante do ancião. Antes que fossem criados os sols e os signos, e antes que fossem feitas as estrelas do céu, o seu nome era pronunciado diante de Yahuwah. Ele será um bordão para os justos, para que nele possam apoiar-se e não cair. Ele será a luz dos povos e a esperança dos aflitos. Todos os habitantes da terra prostram-se aos seus pés, e adoram, e o exaltam, e louvam e entoam hinos a Hashem. Para esse propósito, ele foi escolhido e mantido oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado, e ele será para todo sempre. E a sabedoria de Yahuwah revelou aos santos e aos justos, pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram o mundo da depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos, em nome de Hashem. Em seu nome, eles serão salvos, e do seu beneplácito depende sua vida. Naqueles dias, os reis da terra e os poderosos que possuem essa terra ficarão com o semblante abatido por causa das obras de suas mãos. No dia de sua angústia, a privação, não poderão salvar a sua alma. Eu os entregarei então nas mãos do meu escolhido. Eles arderão como palha ao fogo na presença dos justos e submergirão como chumbo na água diante dos santos. E não se encontrará mais sinal deles. No dia da sua tribulação estabelecerá a paz sobre a terra. Cairão na presença deles e não mais poderão levantar-se. Ninguém então se apresentará para tomá-los pela mão e reerguê-los. Por quê? Porque eles renegaram a Yahuwah e o seu ungido. Louvado, sim, louvado seja o nome de Hashem. Capítulo 49. Pois a sabedoria derramou-se como água, e a sua presença não cessará por toda a eternidade. Pois ele é poderoso em todos os mistérios de justiça, e a injustiça desaparecerá como uma sombra e não mais subsistirá. O eleito está diante de Yahuwah, e a sua presença permanece de eternidade em eternidade, e o seu poder de geração em geração. Nele habita o Ruar da sabedoria, o Ruar que dá o entendimento e o Ruar da compreensão e da fortaleza. Nele se encerra o Ruar daqueles que adormecem na justiça. Ele porá luz às coisas ocultas, e diante dele ninguém poderá apresentar uma mentira.
pois ele está de Ruá, escolhido por seu beneplácito. Capítulo 50. Naqueles dias acontecerá uma mudança para os santos e os escolhidos, e a luz do dia brilhará penenemente sobre eles. E a honra e a exaltação voltar-se-ão para os santos. No dia da tribulação, acumular-se-á desgraça sobre os pecadores, enquanto que os justos triunfarão em nome de Hashem. E ele deixará que eles presenciem isto, para que façam penitência e renunciem aos atos de suas mãos. Nenhuma honra alcançarão através do nome de Hashem Adonai Elohim. Todavia serão salvos pelo seu nome. E Adonai Elohim compadecer-se-á deles, pois grande é a sua misericórdia. Ele é justo, e é justo no seu julgamento, e diante de sua majestosa presença nenhuma iniquidade subsiste. Aquele, porém, que no seu julgamento não fizer penitência, este estará condenado. Deste momento em diante, não mais me compadecerei deles, diz Adonai Elohim.